A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas do Porto, cortando o ar com um rugido que ecoava o coração partido de João. Ele apertava a mala velha contra o peito, os olhos fixos na porta da casa familiar que se fechava atrás dele com um estrondo final, como o martelo de um juiz impiedoso. Você não é mais meu filho? As palavras do pai ainda queimavam em sua alma, expelidas na fúria de uma noite que mudara tudo para sempre. João correu pelas calçadas escorregadias, o peso dos sonhos que ousara perseguir agora misturado ao desespero da rejeição. Aos 22 anos, ele havia confessado não apenas sua orientação sexual, mas também o anseio de abandonar a vida estável de aprendiz na fábrica do pai para se tornar ator em Lisboa. O pai, Manuel, um homem forjado nas tradições rígidas do Douro, vira naquilo uma traição dupla, à família e à masculinidade que ele tanto prezava. A mãe, silenciosa no canto da cozinha, apenas chorara, suas lágrimas salgadas como o vinho que Manuel produzia nas vinhas familiares. Agora, sob o temporal, João se perguntava se algum dia voltaria a sentir o calor de um lar. As horas se arrastaram em um trem noturno lotado, levando-o para o sul, onde o Tejo prometia renascimento. Lisboa o recebeu com sua luz dourada ao amanhecer, mas o coração de João ainda sangrava. Ele alugou um quarto minúsculo no bairro Alto, paredes descascadas e quando os sons da cidade boêmia. Pela janela, via casais passeando de mãos dadas, indiferentes às sombras que o seguiam. No espelho rachado, seu reflexo confrontava, olhos castanhos inchados, cabelos pretos desgrenhados, um corpo magro marcado pela tensão. Você é livre agora, murmurou para si mesmo, mas a liberdade parecia uma prisão solitária. Os primeiros dias foram uma batalha contra a fome e o medo. João mendigava papéis em teatros pequenos, recitando monólogos de Camões com a voz trêmula, mas cheia de fogo interior. Rejeitado uma vez atrás da outra, ele encontrou refúgio em um café esquecido na Rua da Atalaia, onde o aroma de pastéis de nata misturava-se ao cheiro de tabaco e histórias não contadas. Foi ali que conheceu Miguel, um pintor de 30 anos com mãos manchadas de tinta e um sorriso que iluminava as tardes cinzentas. Miguel era o oposto de tudo que João imaginara para si, alto, com ombros largos de quem escalava as colinas de Sintra nos fins de semana, e olhos verdes que pareciam capturar a essência do mar Atlântico. Ele trabalhava em uma galeria no Chiado, restaurando azulejos antigos, mas sua paixão era retratar almas perdidas em telas vibrantes. Você tem o olhar de quem carrega o mundo nas costas, disse Miguel na primeira conversa, enquanto João devorava um pastel com voracidade disfarçada. Aquelas palavras foram o primeiro bálsamo, um fio de esperança em meio ao caos. Eles conversaram até o café fechar, as vozes baixas para não perturbar os poucos clientes noturnos. João contou fragmentos de sua história, a fábrica sufocante, o pai irado, o sonho de pisar nos palcos do Dona Maria II. Miguel ouviu sem julgar, compartilhando suas próprias cicatrizes. Crescido em uma família católica devota de Coimbra, ele havia sido o pecado que a mãe rezava para exorcizar. A gente não escolhe quem ama, João. A gente só aprende a lutar por isso. Naquela noite, caminharam pelas ruas íngremes do bairro Alto, o ar carregado de fado melancólico saindo das janelas. Pela primeira vez em semanas, João riu, um som genuíno que ecoou contra as paredes de pedra. Mas a vida em Lisboa não era um conto de fadas. João enfrentava olhares tortos nos ensaios, sussurros de maricas nos bastidores de teatros amadores. Uma noite, após uma audição desastrosa onde o diretor o dispensou com um "você não convence como homem de verdade", ele voltou ao quarto e desabou em soluços. Miguel apareceu à porta, como se sentisse a dor à distância, trazendo uma garrafa de vinho verde e um quadro inacabado, o esboço de um jovem sob a chuva, olhos erguidos para o céu. Isso é você, disse Miguel, traçando os contornos com o dedo. Chovendo, mas renascendo. A conexão entre eles cresceu devagar, como as videiras do Douro que Manuel tanto amava. Encontros casuais viraram rotinas, piqueniques no Parque Eduardo VII, onde Miguel pintava enquanto João recitava poesias, noites no Lisboa Factory, dançando ao som de jazz improvisado, corpos próximos mas respeitosos, toques leves que falavam de desejo contido. João sentia o coração acelerar perto de Miguel, uma atração que ia além da carne, era admiração pela resiliência do outro, pelo jeito como ele transformava dor em cores vivas. Você me faz acreditar que sonhos não morrem, confessou João uma tarde, deitado na grama com a cabeça no colo de Miguel. No entanto, as sombras do passado não se dissipavam. Cartas da mãe chegavam esporádicas, rabiscadas em papel barato. Teu pai está bravo, mas eu rezo por ti. Volta, filho. João as guardava na gaveta, o peito apertado pela culpa. Ele sonhava com o pai, visões de Manuel envelhecido nas vinhas, mãos calejadas colhendo uvas com raiva contida. E havia os momentos de dúvida, e se Lisboa fosse só uma ilusão? E se o amor por Miguel fosse passageiro, como as névoas matinais do Tejo? O primeiro conflito veio sutil, como uma rachadura em um azulejo.
Durante uma exposição de Miguel na Cordoaria Nacional, um colecionador conservador zombou de uma tela que retratava dois homens entrelaçados. A arte moderna é só desculpa para devassidão, rosnou o homem, autossuficiente para que ecos se espalhassem. Miguel manteve a compostura, mas João viu o tremor em suas mãos. Mais tarde, no terraço do prédio de Miguel em Alfama, eles brigaram pela primeira vez. Porque você não revida. Porque deixa eles nos definirem, gritou João, a voz rouca de frustração acumulada. Miguel virou-se, os olhos úmidos sob a lua cheia. Porque lutar com ódio só nos torna como eles, João. Eu aprendi isso do jeito duro, meu irmão me espancou uma vez, achando que me curava. Perdi a família por isso. Não quero perder você por orgulho bobo. As palavras caíram como pedras no estômago de João. Ele se aproximou, os braços envolvendo Miguel em um abraço apertado, o cheiro de tinta e sal marinho misturando-se ao seu. Desculpa. Eu só tenho medo de te machucar. Naquela noite, eles compartilharam o silêncio, corpos alinhados na cama estreita, mãos entrelaçadas como âncoras em uma tempestade. Meses se passaram, e João finalmente conseguiu um papel pequeno em uma peça off-Broadway lisboeta, interpretando um amante rejeitado em uma adaptação de Os Lusíadas. Os ensaios o consumiam, mas o apoio de Miguel era o combustível. Eles sonhavam juntos, uma casa em Cascais, com vista para o oceano, onde João atuaria e Miguel pintaria sem medos. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma reviravolta. Uma carta chegou em uma manhã de outono, o selo do Porto rasgado com urgência. Era da mãe: teu pai caiu nas vinhas. O médico diz que é grave. Ele pergunta por ti, mas não admite. Vem, por favor. O mundo de João parou. Ele mostrou a carta a Miguel, as mãos tremendo. Eu não sei se posso voltar. Ele me odiou tanto. Miguel o abraçou forte. Vai. O perdão não é para ele, é para você. Eu te espero aqui, com o coração aberto. A viagem de volta ao Porto foi um suplício de memórias. O trem chacoalhava como os tremores em sua alma, passando por vinhedos dourados que agora pareciam acusadores. Ao chegar, a casa familiar o recebeu com o cheiro de mofo e vinho azedo. A mãe, envelhecida prematuramente, o abraçou em silêncio, lágrimas molhando seu ombro. Manuel jazia na cama do quarto principal, o rosto pálido, o peito arfando com dificuldade. Um acidente nas escadas das adegas, costelas quebradas, um pulmão perfurado. Os olhos do pai se abriram ao vê-lo, uma mistura de choque e algo mais suave, indecifrável. Tu vieste, murmurou Manuel, a voz fraca como folhas secas. João sentou-se ao lado, o ar pesado de anos não ditos. Pela mãe. E, por mim também. As conversas iniciais foram curtas, fragmentadas, o tempo, as uvas, a fábrica que agora mal funcionava. Mas à noite, quando a febre baixava, Manuel falava. Eu fui um tolo, João. Achei que te protegia, expulsando-te. Mas o sonho teu era como o meu, outrora. Queria ser cantor de fado, antes de casar e herdar as vinhas. A confissão veio como um raio, iluminando as trevas. João sentiu as lágrimas quentes. Por que não me disseste? Eu teria entendido. Os dias no Porto se estenderam em uma trégua frágil. João ajudava na casa, colhia uvas com mãos que ainda se lembravam da infância. Manuel observava, o olhar suavizando. Uma tarde, sob o sol poente do Douro, o pai estendeu uma garrafa velha de vinho. Bebe comigo, filho. Pelo sonho que segui tarde demais. Eles brindaram, o líquido rubicelando uma ponte sobre o abismo. Mas o perdão não era linear, discussões eclodiam sobre o passado, sobre a homossexualidade que Manuel ainda lutava para abraçar. É contra a natureza, resmungava ele, mas logo se corrigia, não, é contra o meu medo. João ligava para Miguel todas as noites, a voz carregada de confusão. Ele está mudando, mas e se for só a doença? Miguel respondia com paciência, muda quem ama de verdade. Volta quando puderes, mas leva o coração leve. A distância testava o laço deles, um ciúme sutil crescendo quando João mencionava velhos amigos do Porto, héteros e casados, que o tratavam com uma normalidade reconquistada. O clímax veio em uma noite de temporal, e quando aquela da expulsão. Manuel piorou, delírios o levando a reviver o passado. Não vás, João. Eu errei, expulsando-te por um sonho que era teu direito, gritou ele, agarrando a mão do filho. João, exausto, confrontou-o, não foi só o sonho, pai. Foi quem eu amo. Quem eu sou. Manuel chorou então, lágrimas de um homem quebrado. Eu sei. E peço perdão.
Não por pena, mas porque te amo, mesmo sem entender tudo. Naquela madrugada, com a chuva martelando o telhado, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, o perdão fluindo como dor em cheia. João voltou a Lisboa com o peito mais leve, mas uma carta final da mãe o aguardava. Manuel melhorara, mas insistira em uma visita. Ele queria conhecer Miguel. O encontro foi marcado em um restaurante discreto no Chiado, azulejos azuis testemunhando o inusitado. Manuel chegou de muletas, o rosto marcado mas sereno. Miguel, elegante em uma camisa azul, estendeu a mão com firmeza. É uma honra, senhor. Manuel apertou, os olhos avaliando. A conversa fluiu devagar, sobre pinturas, teatro, vinhas. Tu pintas almas, dizes. Pinta-me um dia, rapaz. Talvez ela precise de cores novas. Mas o destino reservava outra surpresa. Durante o jantar, Miguel revelou um segredo. Ele era de uma família nobre de Évora, e seu irmão, o mesmo que o agredira anos antes, agora era casado com uma prima distante de Manuel. O mundo encolheu em conexões inesperadas. Manuel riu, um som rouco mas genuíno. O mundo é pequeno, e os erros, maiores ainda. A noite terminou com um brinde coletivo, copos tilintando como sinos de reconciliação. De volta ao bairro alto, João e Miguel caminharam de braços dados, o ar outonal carregado de promessas. Ele pediu perdão a nós dois, no fundo, disse João, a voz embargada. Miguel parou, virando para si. E eu perdoo o passado para abraçar o futuro contigo. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, sob as luzes dos lampiões, o Tejo sussurrando aprovação ao longe. Anos se passaram, e a vida teceu novos fios. João subiu nos palcos, interpretando papéis que tocavam almas, sua história inspirando peças sobre aceitação. Miguel abriu uma galeria dedicada a artistas queer, telas explodindo em cores de resistência. Manuel visitava Lisboa mensalmente, trazendo vinhos do Douro e histórias de um homem em transformação. Ele até assistiu a uma peça de João, aplaudindo com lágrimas nos olhos no final. Mas nem tudo era perfeito. Conflitos surgiam, discussões sobre a adoção, pressões sociais em eventos familiares, o fantasma da doença de Manuel pairando. Uma vez, um ex-namorado de Miguel reapareceu, trazendo ciúmes e dúvidas que testaram o laço. Você ainda me escolhe? Perguntou João em uma briga acalorada no terraço. Miguel, ferido mas firme, respondeu, escolho todo dia, porque o amor não é sonho, é escolha. O ápice final veio em uma primavera chuvosa, quando Manuel, agora viúvo após a morte tranquila da mãe, anunciou sua intenção de vender as vinhas. Quero-me mudar para Lisboa, perto de vós. Mas só se me aceitardes como sou, imperfeito. João e Miguel o receberam em uma casa modesta em Belém, paredes e quando risos e fados cantados à mesa. Naquela noite, sob estrelas claras, Manuel ergueu um copo, pelo filho que segui meu sonho tarde, e pelo que me ensinou a sonhar de novo. A família improvável floresceu, laços tecidos em fios de dor e luz. João, olhando para Miguel adormecido ao seu lado, soube que o perdão não era fim, mas começo. Em Portugal, terra de navegadores e poetas, eles navegavam o amor contra ventos contrários, provando que corações quer podiam curar até os mais endurecidos. O sol nascia sobre o Tejo com uma promessa de novos começos, mas para João, cada raio parecia uma pergunta não respondida. Ele e Miguel haviam comprado uma pequena casa em Cascais, paredes brancas salpicadas de azulejos que Miguel restaurara com mãos pacientes. O mar rugia abaixo, um lembrete constante da vastidão que os separara do passado, mas agora os unia. Manuel chegara na véspera, sua mala gasta carregada de garrafas de vinho e memórias que ele jurava enterrar. Não sou mais o homem que te expulsou, dissera ele na cozinha, enquanto descascava laranjas para o pequeno almoço. João quis acreditar, mas as cicatrizes latejavam como ondas contra as rochas. Os dias iniciais foram uma dança cautelosa. Manuel passeava pela praia da Conceição, muletas trocadas por um cajado de madeira que Miguel esculpira, observando gaivotas com olhos que outrora julgavam. Ele tentava se aproximar de Miguel, elogiando suas pinturas com comentários desajeitados. Isso aí parece o Douro em flor, rapaz. Mas com mais alma. Miguel ria, disfarçando o desconforto, mas João via as linhas de tensão em seu rosto. Ele está tentando, sussurrava João à noite, traçando os contornos do corpo de Miguel à luz da lua que entrava pela janela aberta. Contudo, as fissuras apareceram logo. Durante um jantar familiar, o primeiro com amigos de Miguel, um grupo eclético de artistas que enchiam a sala de risos e histórias ousadas, Manuel congelou ao ouvir uma anedota sobre um casamento gay em Faro. Casamento. Isso é, contra a igreja, murmurou ele, o garfo parado no ar. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Um amigo, Pedro, um dramaturgo afeminado com turbante colorido,
rebateu com gentileza afiada, a igreja muda, senhor. Como as pessoas. Manuel baixou os olhos, corando como um rapaz. João interveio, mudando o assunto para o vinho, mas o dano estava feito. Mais tarde, no quarto, Miguel confrontou-o. Ele precisa aceitar, João. Não só tolerar. Ou isso vai nos corroer. João passou a noite acordado, o peito oprimido pela culpa de mediar mundos colidindo. Ele se lembrava das vinhas, das noites em que Manuel cantava fado baixinho para acalmar suas birras infantis, uma voz rouca que agora se calava em silêncios constrangedores. Eu o trouxe para cá por amor, mas e se o amor não bastar, pensou ele, enquanto o mar sussurrava respostas indecifráveis. A rotina se instalou, mas com ela veio uma surpresa que abalou as fundações. Miguel recebeu uma ligação de Évora, seu irmão mais velho, o mesmo que o espancara anos antes, estava morrendo de câncer. Ele quer me ver, disse Miguel a João, a voz um fio trêmulo. Diz que se arrepende. João sentiu um eco do próprio passado, o perdão de Manuel ainda fresco como ferida. Vai. Fecha esse capítulo. Eu cuido do teu pai enquanto isso. Mas Manuel, ouvindo a conversa, surpreendeu-os. Deixa-me ir contigo, Miguel. Talvez eu saiba o que dizer a um irmão tolo. A viagem para Évora foi tensa, o trem cortando planícies alentejanas douradas pelo sol de verão. Manuel e Miguel sentaram-se lado a lado, o silêncio inicial quebrado por histórias compartilhadas de infâncias roubadas. Meu pai me batia por cantar fado como mulher, confessou Manuel, os nós dos dedos brancos no cajado. Miguel assentiu, os olhos fixos na janela. O meu me trancava no porão por desenhar meninos de mãos dadas. Achava que era feitiçaria. As palavras fluíram, sendo uma ponte improvável entre o velho vinicultor e o pintor sensível. Ao chegarem à casa modesta em Évora, o irmão de Miguel, António, jazia pálido na cama, o corpo consumido pela doença. O reencontro foi um turbilhão de emoções cruas. António chorou ao ver Miguel, murmurando desculpas entre tosses. Eu era cego, irmão. O medo me tornava monstro. Miguel, rígido no início, amoleceu sob o peso da fragilidade humana. Manuel, de pé no canto, interveio com voz firme, o perdão não apaga o passado, rapaz. Mas abre portas para o futuro. Eu sei, porque expulsei meu próprio filho por medo parecido. As palavras pairaram no ar, um bálsamo inesperado. António olhou para Manuel com gratidão, e naquela tarde, os quatro, irmãos, pai e quase sogro, compartilharam pão e azeitonas, conversas fluindo como Guadiana. De volta a Cascais, Miguel mudou. Ele pintou uma série de telas sobre reconciliações, cores quentes dominando as composições escuras do passado. Teu pai me ajudou a ver que o perdão é uma escolha diária, disse ele a João, enquanto penduravam as obras na galeria. Mas o equilíbrio foi testado novamente quando um escândalo irrompeu. Um jornal conservador publicou um artigo difamatório sobre artistas que era em Lisboa, citando Miguel como propagador de devassidão. A galeria recebeu ameaças, e Manuel, lendo o jornal à mesa do café, explodiu, isso é loucura. Eu defendo-te, rapaz, mas o mundo ainda nos odeia. João sentiu o chão tremer. Ele confrontou o pai no jardim da casa, o mar agitado ao fundo espelhando sua raiva. Então por que nos trouxe para cá? Por pena. Manuel se ergueu, o rosto ruborizado. Por amor, seu ingrato. Eu mudei por ti, mas não sou santo. Isso me assusta. A briga escalou, palavras cortantes voando como gaivotas em pânico. Miguel interveio, puxando João para dentro, mas o dano ecoava. Naquela noite, sozinho na praia, João chorou pela complexidade do perdão. Ele ligou para um velho amigo do Porto, agora ativista LGBTQ+, em Coimbra, buscando conselhos. O crescimento dói, João. Mas olha para ele, um homem de 60 anos aprendendo a amar sem condições. Isso é vitória. As palavras o acalmaram, e ao amanhecer, ele encontrou Manuel na cozinha, preparando café com mãos trêmulas. Desculpa, pai. Eu exijo demais. Manuel abraçou-o, um gesto desajeitado mas sincero. Não. Eu exijo de mim mesmo. Vamos lutar juntos. O conflito com o jornal levou a uma ação coletiva. Miguel organizou uma exposição de protesto, convidando artistas de todo Portugal. Manuel, surpreendendo a todos, doou uma garrafa rara de vinho do Douro para leilão, declarando publicamente: meu filho e seu companheiro me ensinaram que amor não tem rótulos. O evento lutou a cordoaria, flashes de câmaras capturando o velho vinicultor ao lado de jovens que era, um símbolo vivo de mudança. Mas o verdadeiro teste veio com uma perda inesperada. António faleceu semanas depois, deixando uma carta para Miguel: obrigado por voltares. E pelo teu sogro, ele me deu paz nos últimos dias.
A missa em Évora reuniu famílias fragmentadas, e ali, sob o céu estrelado do Alentejo, Miguel e João renovaram votos silenciosos de compromisso. Manuel, de joelhos na capela, rezou não por cura, mas por força para todos. De volta à rotina, a casa em Cascais pulsava com vida. João ensaiava para uma turnê nacional, papéis que exploravam temas de identidade e família. Miguel lecionava workshops de arte para jovens LGBTQ+, vendo neles ecos de si mesmo. Manuel plantou uma pequena vinha no quintal, uvas que prometiam um vinho de reconciliação. Noites eram preenchidas por jantares barulhentos, fados cantados desafinados e risos que curavam feridas antigas. Um dia, durante um piquenique na boca do inferno, Miguel ajoelhou-se na areia, uma aliança simples de prata na mão. Casa comigo, João. Não por lei, mas por nós. Lágrimas misturaram-se ao sal do mar enquanto João assentia, o sim quando nas ondas. Manuel, assistindo de longe, sorriu com orgulho genuíno. Meu menino encontrou seu porto seguro. A jornada não acabara, haveria mais tempestades, mais dúvidas. Mas naquela tarde dourada, com o Atlântico como testemunha, eles souberam que o amor, forjado em fogo e chuva, era indestrutível. O outono varria Cascais com folhas avermelhadas, como se o próprio céu chorasse pelas mudanças que vinham. João e Miguel planejavam a cerimônia simbólica de união, nada grandioso, apenas amigos, família e o mar como altar. Manuel insistira em ajudar, escolhendo flores de jasmim do mercado local, para lembrar o perfume das vinhas em maio. Sua presença era agora um conforto, mas João ainda sentia ecos de tensão, como cordas de viola mal afinadas. A turnê de João o levaria a Porto, Coimbra e Faro, revivendo palcos onde outrora sonhara. Vai ser como fechar um círculo, disse ele a Miguel na véspera da partida, embalando-o em um abraço que cheirava a tinta fresca. Miguel, ocupado com uma nova exposição sobre legados familiares, assentiu, mas seus olhos traíam preocupação. Só toma cuidado em Porto. O passado tem garras. João riu, beijando sua testa. Com você no meu coração, eu enfrento dragões. Em Porto, a cidade o recebeu com um abraço ambivalente. O teatro onde ensaiara na juventude agora o aplaudia como estrela convidada, mas nos intervalos, velhos conhecidos sussurravam sobre o filho do Manuel que virou artista marica. João ignorava, focando na peça, uma história de um jovem que era retornando ao lar para confrontar fantasmas. Ironicamente, espelhava sua vida. Após a estreia, um homem idoso se aproximou nos bastidores, o antigo capataz da fábrica do pai, agora aposentado. Teu pai se orgulha, rapaz. Ele fala de ti nas tascas, como se fosse o melhor vinho que produziu. As palavras aqueceram, mas João sentiu uma pontada, e se Manuel precisasse dele mais do que admitia. De fato, uma ligação noturna de Cascais o arrancou do sono. É o teu pai, disse Miguel, a voz tensa. Ele caiu de novo, na vinha do quintal. Nada grave, mas o médico quer exames. João pegou o primeiro trem, o coração martelando como tambores de uma procissão. Ao chegar, encontrou Manuel na cama, o rosto pálido mas o sorriso teimoso. Só um tombo bobo, filho. As uvas me traíram. Miguel, ao lado, segurava um copo d'água, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ele insistiu em colher sozinho. Teimoso como tu. Os exames revelaram mais, um problema cardíaco latente, herança de anos de trabalho árduo e estresse não confessado. Preciso de repouso, doutor? Perguntou Manuel com sarcasmo. O médico foi franco, ou muda o ritmo, ou o coração para. A notícia caiu como uma âncora. João sentou-se ao pé da cama, segurando a mão calejada do pai. Por que não me disseste que ainda carregavas pesos? Manuel desviou o olhar para a janela, onde o mar dançava. Porque perdoar não apaga a culpa, João. Eu te expulsei, e isso me come por dentro. Naquela semana, enquanto Miguel organizava a casa para a recuperação, João e Manuel tiveram conversas profundas, como confissões em um confessionário sem padre. O pai revelou segredos guardados, a mãe de João sofrera em silêncio com sua rigidez, sonhando com uma vida mais livre em Lisboa. Ela te amava como és, filho. Eu era o cego. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Manuel, e João o abraçou, sentindo o tremor de um homem vulnerável. Nós curamos juntos, pai. Sem pressa. Mas o drama se intensificou com a chegada de uma visita inesperada. O irmão de Miguel, não António, mas uma irmã mais nova, Clara, que ele não via há anos, apareceu à porta com uma mala e olhos acusadores. Ouvi sobre o casamento. Vim ver se é verdade, se meu irmão finalmente se rendeu à loucura. Clara era a filha perfeita, casada com um advogado conservador de Lisboa, mãe de 2 filhos. Sua homofobia velada explodira após a morte de António,
culpando Miguel por envenenar a família. Miguel, ferido, tentou dialogar, mas as palavras dela cortavam: vocês destroem tudo que tocamos. João interveio, convidando-a para um chá no terraço, o sol poente tingindo o céu de laranja. Manuel, surpreendendo a todos, juntou-se, sua voz rouca carregada de autoridade. Senhora, eu sei de destruição. Expulsei meu filho por ser quem é, e quase perdi tudo. Seu irmão ama de verdade, isso não destrói, constrói. Clara hesitou, os olhos suavizando ao ver fotos de António na parede, sorrindo com Miguel em tempos mais felizes. Horas se passaram em lágrimas e revelações. Ela confessou seu próprio casamento infeliz, uma prisão de aparências. Talvez eu inveje a coragem de vocês. A reconciliação com Clara foi frágil, mas transformadora. Ela ficou para a cerimônia, trazendo seus filhos, que correram pela praia com Manuel, rindo de conchas e castelos de areia. Miguel, vendo sua família unida pela primeira vez, chorou em silêncio nos braços de João. Obrigado por não desistir de nós. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol na praia do Guincho, ondas como aplausos. Amigos cantaram fados adaptados, Manuel ergueu um brinde com seu vinho novo, pelo amor que vence tempestades. Clara, ao lado, sussurrou a Miguel: desculpa, irmão. Eu estava perdida. A lua de mel foi uma escapada para Sintra, castelos de conto de fadas espelhando seus sonhos. Mas de volta, a realidade testou novamente, a turnê de João coincidiu com uma crise na galeria de Miguel, patrocinadores recuando após o artigo difamatório. Eles dizem que arte quer assusta clientes, desabafou Miguel, exausto após uma reunião. João, partindo para Faro, sentiu o peso da distância. Luta por isso. Eu volto logo. Cartas e chamadas mantiveram o fogo, mas uma noite, sozinho em um hotel, João recebeu uma mensagem anônima, fotos dele e Miguel, editadas com legendas odiosas, circulando em grupos conservadores do Porto. O pânico o consumiu. Ele ligou para Manuel, que, apesar da saúde frágil, respondeu com fúria protetora: manda para mim. Eu cuido disso, conheço gente nas tascas que cala bocas. Dias depois, o escândalo morreu, graças a aliados inesperados, o capataz do Porto, agora ativista local, e Clara, que usou conexões de seu marido para pressionar. João retornou a Cascais mudado, mais resiliente. Nós somos mais fortes que o ódio, disse ele a Miguel, selando a promessa com um beijo sob as estrelas. O inverno trouxe neve rara ao continente, cobrindo as vinhas de Manuel com um manto puro. Eles celebraram o Natal juntos, a casa cheia de luzes e histórias. Manuel, agora com o marca-passo, dançou um lento com João, sussurrando: obrigado por me dar uma segunda chance. Clara trouxe os filhos novamente, e pela primeira vez, a família estendida, que era hétero, velha e nova, sentou-se à mesa sem máscaras. Enquanto o ano virava, João refletiu sobre a jornada, da chuva expulsora do Porto à luz reconfortante de Cascais. O amor não era a ausência de conflito, mas a coragem de enfrentá-lo. Com Miguel ao lado e Manuel como âncora improvável, ele soube que sonhos, uma vez perseguidos, florescem em legados eternos. A primavera irrompeu em Cascais com uma explosão de camélias, pétalas rosadas dançando no vento como confetes de uma festa eterna. João acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas, para ensaiar linhas de uma nova peça, uma saga familiar que era ambientada no Alentejo, inspirada em suas próprias reviravoltas. Miguel, ao lado, esboçava no sketchbook, capturando o sono pacífico de João com traços tenros. Manuel, agora morador permanente, preparava o pequeno almoço na cozinha adjacente, ovos mexidos com ervas do jardim, seu novo orgulho. A vida fluía em um ritmo harmonioso, mas o destino, sempre zombeteiro, preparava uma curva acentuada. Uma produtora de cinema de Lisboa contatou João para um papel principal em um filme sobre direitos LGBTQ+, na ditadura salazarista. É o seu momento, amor, exultou Miguel, mas a filmagem exigia meses em Setúbal, longe de casa. Manuel, ouvindo a notícia, franziu a testa. Vai, filho. Mas promete escrever cartas, como nós velhos tempos. João assentiu, o peito apertado pela separação iminente. As semanas em Setúbal foram um vórtice de sets improvisados em armazéns decadentes, recitando diálogos que ecoavam sua própria luta, um jovem ativista clandestino, amando às escondidas sob o jugo do regime. O diretor, uma mulher lésbica de Setúbal com cicatrizes de exílio, via em João um reflexo vivo. Você não atua, você vive isso, elogiava ela. Mas à noite, no quarto de hotel com vista para o Sado, a solidão mordia. Chamadas para Miguel eram faróis, sinto sua falta como o mar sente a lua. Miguel respondia com humor, e eu pinto Manuel como rainha do Douro para não enlouquecer. Enquanto isso, em Cascais, uma tempestade doméstica se formava.
Manuel, entediado com o repouso forçado, começou a namorar uma viúva do bairro, Dona Rosa, uma ex-professora de história com opiniões progressistas e um riso contagiante. Ela me faz sentir jovem, confessou ele a Miguel durante um passeio na praia. Miguel aplaudiu, mas internamente questionava, e se Rosa trouxesse bagagem conservadora? Logo, as dúvidas se confirmaram. Rosa, apesar de simpática, insinuava casualmente sobre valores tradicionais durante jantares, olhando torto para as fotos de João e Miguel na parede. O conflito explodiu em uma tarde chuvosa. Rosa, visitando a casa, encontrou um livro de arte Quier na mesa de centro e comentou, interessante, mas tanta ênfase no exótico. Não é para todos. Manuel, defendendo, rebateu suavemente, mas Miguel, farto de sutilezas, confrontou-a, exótico. É nossa vida, Dona Rosa. Se incomoda, talvez não caiba aqui. A discussão escalou, Rosa saindo ofendida, e Manuel, dividido, isolou-se na vinha. Eu gosto dela, mas não à custa de vós, disse ele mais tarde, os olhos baixos. Miguel ligou para João em pânico, a voz embargada. Seu pai está infeliz, e eu me sinto culpado por interferir. João, no sete sob garoa persistente, largou tudo e pegou um carro para Cascais, dirigindo pelas estradas sinuosas com o coração acelerado. Ao chegar, encontrou Manuel na praia, jogando pedras no mar com fúria contida. Pai, o amor não é posse. Se Rosa te faz bem, mas nos fere, escolha com sabedoria. Manuel suspirou, o vento salgado bagunçando seus cabelos grisalhos. Eu escolho a família que construí. Como escolhi voltar para ti. Dias depois, Manuel terminou com Rosa em um café discreto, explicando com honestidade brutal, meu coração agora bate por laços que forjei no fogo. Desculpa se não sou o homem que imaginavas. Rosa partiu com dignidade, mas deixou uma carta, você me ensinou que mudança é possível, mesmo na velhice. O episódio fortaleceu Manuel, que começou a frequentar um grupo de idosos LGBTQ+ aliados em Lisboa, compartilhando histórias em círculos de cadeiras dobráveis. João retornou ao set revigorado, mas o filme trouxe seu próprio drama. Durante uma cena de confronto familiar, ele quebrou emocionalmente, lágrimas reais misturando-se às fictícias. O diretor parou as filmagens, abraçando-o, isso é ouro, João. Mas cuida de ti. A pausa permitiu visitas surpresa. Miguel chegou com Manuel, o velho carregando uma cesta de piquenique. Eles filmaram cenas extras na praia de Troia, Manuel como extra em uma multidão de manifestantes, seu rosto enrugado capturando a essência da resistência silenciosa. Enquanto isso, Clara reapareceu com novidades. Divorciada, ela se mudara para Lisboa com as crianças, buscando um recomeço. Quero trabalhar na tua galeria, Miguel. Aprender a ver o mundo com cores novas. Miguel hesitou, memórias de feridas frescas, mas João encorajou, dê uma chance. Famílias se refazem. Clara provou seu valor, organizando eventos que atraíram multidões, suas habilidades administrativas transformando a galeria em hub cultural. O verão trouxe o Festival de Cinema em Lisboa, onde o filme de João estreou no grande auditório. A plateia aplaudiu de pé, lágrimas coletivas pelo retrato cru da opressão. Manuel, no balcão com Miguel e Clara, sussurrou, és um herói, filho. Como os antigos lusitanos. Após a exibição, uma entrevista coletiva virou caos quando um jornalista conservador questionou, isso glorifica o pecado? João, microfone em mão, respondeu com fogo, glorifica a humanidade. Amor não é pecado, ódio sim. Manuel, da primeira fila, ergueu-se aplaudindo, um gesto que viralizou nas redes. Mas o ápice pessoal veio em uma noite de agosto, durante uma pausa nas filmagens. João e Miguel escaparam para a Serra da Arrábida, trilhas arborizadas levando a uma cascata escondida. Ali, sob a água cristalina, eles renovaram votos, corpos refrescados pela natureza. Por todos os conflitos que vencemos, disse Miguel, traçando um coração na pele molhada de João. De volta à casa, Manuel esperava com um jantar surpresa, peixe grelhado e vinho envelhecido, Clara e as crianças animando a mesa. O outono retornou com uma proposta ousada, João recebeu um convite para uma temporada em teatro londrino, expandindo sua carreira. Vai, urgiu Miguel, mas o medo de distância os paralisou. Discussões acaloradas seguiram, Manuel mediando com sabedoria recém-adquirida, amor verdadeiro não prende, impulsiona. João declinou o papel, optando por um projeto local, priorizando o ninho que construíra. Enquanto as folhas caíam, a família colhia uvas na vinha de Manuel, cestas transbordando de promessas. João, suado e rindo, olhou para Miguel e o pai, sentindo a completude. O sonho que os pulsara agora os unia, prova de que corações partidos podem se refazer mais fortes.
O vento de novembro soprava promessas de inverno iminente, mas em Cascais, o calor familiar aquecia as noites. João mergulhava em um novo roteiro, uma minissérie sobre migração que era em Portugal pós 25 de Abril, filmagens marcadas para o Alentejo. Miguel expandia a galeria com uma ala dedicada a artistas séniores, incluindo Manuel, que experimentava aquarelas com mãos trêmulas mas entusiasmadas. Clara, agora gerente, equilibrava maternidade e ativismo, suas crianças chamando João de tio ator e Miguel de tio pintor. A harmonia foi abalada por uma carta inesperada do Porto. Herdeiros distantes contestavam a venda parcial das vinhas de Manuel, alegando tradições familiares. Eles querem tudo de volta, como se eu fosse um fantasma, resmungou Manuel, amassando o papel. João viu o pavor nos olhos do pai, não pelo dinheiro, mas pela perda simbólica do legado que ele tentara redimir. Vamos lutar, pai. Advogados, petições, o que for preciso. A batalha legal se desenrolou em audiências tensas no Tribunal do Porto, João e Miguel viajando para apoiar. Manuel testemunhou com voz firme, contando sua história de transformação. Expulsei meu filho por medo, mas ele me trouxe de volta à vida. Essas vinhas não são só terra, são testemunhas de perdão. O juiz, impressionado, favoreceu Manuel, mas o processo exumou fantasmas. Um primo revelara que Manuel tivera um tio gay, silenciado na família décadas antes. É como um ciclo, confidenciou Manuel a João após a vitória, os dois bebendo vinho nas margens do Douro. Eu repeti o erro dos meus. Mas parei o ciclo contigo. De volta a Cascais, a vitória inspirou uma exposição, Legados Quebrados, com obras de Miguel e contribuições de Manuel, vendendo para colecionadores internacionais. Clara organizou um coquetel, mas o evento atraiu protestos de um grupo ultraconservador, cartazes com slogans homofóbicos bloqueando a entrada. A mídia cobriu, transformando o caos em símbolo de resistência. João, no palco improvisado, discursou: nós não quebramos legados, os curamos. A multidão aplaudiu, Manuel ao seu lado, cajado erguido como bandeira. Enquanto isso, a minissérie de João começava filmagens no Alentejo vasto, planícies infinitas espelhando solidão interior. Ele interpretava um migrante retornando, confrontando preconceitos rurais. Cenas noturnas sob estrelas alentejanas evocavam memórias de noites com Miguel, mas a distância pesava. Uma chamada interrompida por mau sinal levou a uma briga. Você está distante, João. Literal e figurativamente. Miguel, estressado com a galeria, desabafou medos de rotina sufocante. Eu te amo, mas e se o sucesso nos separe? João dirigiu de volta em fúria, confrontando Miguel na galeria vazia. Sucesso. É por nós que luto. As vozes ecoaram entre telas, mas Manuel, entrando com café, interveio. Amor é como vinho, precisa de tempo para amadurecer, não depressa. Eles se acalmaram, passando a noite no terraço, estrelas testemunhando promessas renovadas. Miguel confessou: tenho medo de te perder para o mundo. João respondeu com um beijo: o mundo é nada sem ti. O Natal trouxe Clara e as crianças para uma celebração temática, luzes arco-íris na árvore, fados que tocando baixo. Manuel surpreendeu com um presente, um colar de prata com pingente de videira, gravado Perdão Eterno. Para ti, Miguel, disse ele, voz embargada. Lágrimas fluíram, e naquela noite, a família dançou na sala, passos descoordenados mas cheios de alegria. O ano novo inaugurou desafios profissionais. Miguel foi convidado para uma residência artística em Berlim, 3 meses pintando com que era europeus. É uma oportunidade única, disse ele, mas João viu o pavor mútuo de separação. Discussões fervilharam: vai, cresce. Eu aguento. Mas no fundo, o medo de padrões passados, a expulsão inicial, assombrava. Manuel aconselhou: confiança é a raiz do amor. Deixa-a crescer. Miguel partiu, e os meses foram uma prova de fogo. Cartas diárias, videochamadas às madrugadas, pacotes com desenhos das crianças. João filmava no calor alentejano, mas seu coração estava em Berlim. Uma visita surpresa no meio da residência, João voando para uma semana de neve alemã, reacendeu chamas. Eles passearam pelo Tiergarten, mãos enluvadas entrelaçadas, discutindo futuros, a adoção, talvez, ou uma viagem pelo Douro em família. De volta, a minissérie estreou na TV Nacional, ratings altos e debates acalorados. Críticos elogiaram a autenticidade de João, mas atas online reviveram o escândalo passado. Manuel, aprendendo a navegar o digital com Clara, postou sua primeira foto, ele e João no set, legenda: meu orgulho. O post viralizou, silenciando trolls com amor paternal. A primavera retornou com a gravidez surpresa de Clara, de um novo parceiro, um ativista trans de Lisboa. Quero que sejam padrinhos, pediu ela, e a família explodiu em planos. Manuel, avô em potencial pela segunda vez,
plantou uma oliveira no jardim, para sombrear o berço. Mas o clímax veio com uma crise de saúde. Manuel sofreu um ataque cardíaco leve durante uma caminhada, caindo na praia como folhas secas. No hospital de Cascais, monitores bipando, ele acordou rodeado por todos. Não partam sem mim, murmurou. João, segurando sua mão, chorou. Nunca, pai. A recuperação foi lenta, mas transformadora. Manuel começou terapia, confrontando raízes de sua rigidez. Enquanto ele se recuperava, Miguel retornou de Berlim com uma tela monumental, uma família estendida sob o Tejo, cores vibrantes unindo gerações. Para nós, disse, pendurando-a na sala. O verão os encontrou na Vinha do Douro, colhendo juntos, risos misturando-se ao ar doce. João, olhando o horizonte, soube que o perdão era um rio, fluindo, nutrindo, eterno. O verão de 2030 banhava Portugal em ouro líquido, vinhas maduras sussurrando segredos ancestrais. A família se reunia anualmente no Douro para a vindima, um ritual que Manuel transformara em celebração de renascimento. João, agora com 30 e poucos, liderava a colheita com mãos calejadas pelo teatro, enquanto Miguel capturava a cena em esboços rápidos. Clara, barriga arredondada, supervisionava as crianças correndo entre fileiras de uvas, suas risadas ecoando como sinos. Manuel, mais frágil mas radiante, supervisionava o lagar, seu vinho premiado em feiras nacionais, um rótulo chamado perdão. A vida havia-se assentado em camadas ricas, como sedimentos em garrafas envelhecidas. João equilibrava papéis em teatro e tela, sua peça autobiográfica, expulso pelo sonho touring pelo país, inspirando jovens que eram em centros comunitários. Miguel's Galeria em Cascais era farol cultural, exposições sobre interseccionalidade atraindo visitantes de Madrid a Marselha. Clara abrira um café adjacente, espaço seguro para mães solteiras e famílias Rainbow, seus filhos, agora 3, com o bebê recém-nascido, chamando Manuel de avô das uvas. Mas sob a superfície idílica, correntes subterrâneas agitavam. João recebeu uma oferta tentadora, um contrato em Hollywood para uma série sobre imigrantes europeus, exigindo relocação para Los Angeles por 2 anos. É o salto que sonhaste, disse Miguel, mas seus olhos traíam o pavor de oceanos entre eles. Manuel, ouvindo durante o jantar, interveio. Sonhos não precisam ser solitários, filho. Leva-nos contigo, ou fica onde o coração ancorado. As noites seguintes foram tempestades emocionais. João andava pela praia ao luar, ondas lambendo dúvidas. E se eu for e perdermos o que construímos? Miguel, pintando furiosamente para descarregar, confessava, eu te sigo a qualquer lugar, mas as raízes aqui, a galeria, Clara, teu pai, são profundas. Clara, prática, sugeriu, faça o piloto. Testa as águas. O bebê, em seus braços, gorgolejava como um oráculo inocente. A decisão veio em uma viagem familiar a Lisboa, para o período anual. A marcha serpenteava pelas ruas do Chiado, bandeiras arco-íris tremulando como velas de galeões. João marchava no carro alegórico, megafone em mão, recitando manifestos de amor. Ao lado, Miguel e Manuel carregavam uma faixa, Famílias Sem Fronteiras. O clímax da parada foi um palco improvisado onde João anunciou, aceitei o papel, mas trago minha família. Amor quer não tem passaporte. A multidão rugiu, e naquela euforia, ele ligou para o agente, vamos negociar remoto. O outono trouxe mudanças logísticas, a família planejava uma base em Los Angeles, mas mantendo Cascais como lar. Manuel resistiu inicialmente, o Douro é meu sangue, mas Clara o convenceu com visões de vinhedos californianos. Expanda o legado, avô. As despedidas foram agridoce, jantares com amigos, plantio de uma parreirinha simbólica na praia. Em Los Angeles, o sol implacável contrastava com a brisa atlântica. João mergulhava no set, interpretando um português exilado, diálogos e quando sua jornada. Miguel abria um pop-up de arte em Silver Lake, telas portuguesas cativando a cena que era local. Manuel, adaptando-se devagar, frequentava vinícolas de Napa, trocando histórias com enólogos imigrantes. Clara ficava em Cascais com as crianças, gerenciando remotamente, prometendo visitas. Conflitos surgiram na nova terra, olhares curiosos em supermercados, um vizinho homofóbico grafitando "Geo-homofags" no muro. Manuel, furioso, confrontou com sotaque carregado, somos de Portugal, conquistamos mundos. Respeita ou aprende? O incidente uniu a comunidade, levando a um churrasco de boas-vindas com tacos e pastéis de nata. O ápice veio com uma crise global, uma pandemia menor, mas o suficiente para confinar o mundo novamente. Filmagens pararam, e a família, isolada em uma casa alugada nas colinas de Hollywood, enfrentou medos coletivos. Manuel adoeceu levemente, febre trazendo flashbacks de seu ataque cardíaco. Não aqui, longe de casa, murmurou ele.
João e Miguel velaram-no, turnos de sopas e histórias, enquanto Clara vídeo chamava das crianças, cantando fados para animar. Na quarentena, eles criaram rituais, noites de cinema português, sessões de pintura familiar onde Manuel ensinava técnicas de vinhedo em tela. Miguel completou uma série Exílios, vendendo para museus europeus. João escreveu um monólogo sobre pandemias emocionais, performando ao vivo online para plateias globais. A recuperação de Manuel coincidiu com o fim das restrições. Eles voaram de volta a Portugal, o avião cortando céus claros como um renascimento. Em Cascais, a casa os recebeu com cheiro de mar e jasmim. A vindima no Douro foi épica, uvas abundantes honrando ausências. Clara batizou o bebê em uma capela de Lisboa, João e Miguel como padrinhos, Manuel carregando o pequeno com lágrimas nos olhos. Anos fluíram como rios convergentes. João ganhou um Emmy, dedicando à família que me expulsou e me acolheu. Miguel expôs no Moema, Manuel ao seu lado em smoking improvisado. Clara expandiu o café para uma rede, empoderando mulheres que er. Em uma tarde dourada no Douro, Manuel, agora setentão, ergueu uma taça final. Eu implorei perdão anos atrás, mas ganhei um milagre. Pelo sonho que segui tarde, e pelos que o vivem pleno. João abraçou, Miguel completando o círculo, enquanto o sol se punha, tingindo o rio de rubi eterno. A vida continuou, cheia de curvas, mas ancorada em amor inabalável. Em Portugal, terra de fados e descobertas, eles provaram que corações que não só sobrevivem, florescem, iluminando caminhos para os que virão.